Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí novamente em sua casa como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso Sexo, Arroz e Internet, que ficou uma semana sem você. Nós ficamos também uma semana sem você. Foi bacana, mas foi bacana porque você acabou nos vendo, a mim e toda a equipe da TV Mais, lá naquele programa especial gravado com o senador Ronaldo Caiado. Foi bacana, né? Então agora vamos mudar essa página e vamos de volta aqui para o Sexo, Arroz e Internet com mais um tema inédito para você. E hoje é um tema que tem muito do seu interesse. Quer apostar comigo? Então vamos lá. Vamos combinar que você, quando era pequeno, aprendeu que algumas cores motivam algumas emoções. Já ouviu falar disso? Tem gente, inclusive, que estuda a tal da cromoterapia. Não é legal? Pois é. Você aprendeu também que as cores identificam você e algumas situações das quais você quer que sejam muito marcantes. Pois é, muita gente pensou isso também. E aí, você sabe, você já conhece, você já está super familiarizado, nasceu mais ou menos nessa linha de pensamento em outubro, o Outubro Rosa. Que era um mês da prevenção do câncer de mama. Eu sei, você transmitiu isso pela rede social, você repercutiu isso de várias maneiras e já descobriu que isso já faz parte do nosso calendário. Só que o que você não esperava é que, na sequência, viesse o Novembro Azul. Não é? Ainda está se familiarizando? Bom, então agora eu tenho uma novidade para você, porque dezembro já começou laranja. Vamos entender? Então vem comigo, porque, nesse caso, antes colorir do que remediar, não é não? Então vem comigo porque começa agora mais um Sexo, Arroz Internet com pessoas absolutamente habilitadas, capacitadas, cientes de que você tem que estar consciente de que temos uma batalha pela frente. E essa batalha começa com a prevenção. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje, ele que já é de casa, ele praticamente manda já aqui na toda a organização do cenário, da TV e tudo mais, Dr. Renato Soriani, que já vem com a cor laranja na lapela, já denunciando que dezembro é o mês da prevenção do câncer de pele. É isso, doutor? Exatamente. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. Agradeço o convite, a oportunidade. Vamos esclarecer a população sobre essas campanhas. O prazer é todo meu, ainda mais assim, tem um final de ano colorido, né? Eu Exatamente. quero entender um pouquinho qual é a mecânica dessa história das cores, se tem a ver com essa influência emocional que eu disse. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Porque ao lado dele eu tenho o doutor Rafael, acertei, né? Rafael Tassino, eu sabia que o meu público está acostumado com essa troca que eu faço de sobrenome. O senhor me desculpa, seja super bem-vindo, doutor Rafael, que é urologista. Exatamente. Eu agradeço o convite e também vamos estar falando aqui para essa prevenção, essa conscientização da população a respeito das doenças da próstata que estão relacionadas com o Novembro Azul. O Novembro Azul. Então falamos com o doutor Laranja, agora o doutor Azul e, claro, restou o doutor Rosa. Que na verdade é oncologista, não é? E agora vai falar aqui pra gente sobre a prevenção do câncer de mama, que está tão conhecido já, a campanha já está tão familiarizada do público. Exato, essas campanhas de prevenção começaram com a parte rosa dos tumores. Eu faço atendimento de todos esses tumores de pele, de próstata. E esnobou, gente, agora acabou com você, já continuou tudo. A ideia é que existam essas cores para que não chegue em mim. Que não chegue no oncologista. Muito bom, então, muito bem a ideia colocado. dessas campanhas de prevenção, já baseadas em campanhas anteriores, isso já é uma coisa bem antiga no Brasil, né? Isso já começa lá desde a parte militar, quando fazia as campanhas de vacinação. Então, ideia de campanha é um conceito que existe no Brasil há muitas décadas. E agora sendo aplicado ao câncer. E que a gente vai querer entender se está funcionando, se funciona, e deve estar, porque está progredindo e cada mês está ganhando uma cor diferente. Mas antes que a gente fale sobre isso, eu preciso conversar com o Vitor e saber do recado que ele tem para nos dar. Mas antes ainda do Vitor, eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando de campanhas aqui, quero fazer uma pergunta que eu li na internet, achei muitíssimo pertinente, e eu quero abrir o programa com essa pergunta para você pensar. Quantas pessoas terão que morrer para que você limpe o seu quintal? Nós precisamos acabar com o mosquito da dengue. Vitor, tem algum recado para mim? Antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas a essa aquarela que está aí dentro do estúdio hoje, esses artistas multicoloridos, Dr. Rosa, Laranja e Azul, como você bem mesma disse, e a você e a todo mundo que está assistindo a gente em casa. Bem-vindos a mais um Sexo, Arroz e Internet. Bom, hoje temos uma coisinha diferente. Nosso telefone
está aberto para dúvidas, perguntas e comentários. Você pode ligar para o número 2111-2133. Além disso, você também pode fazer sua dúvida, mandar sua dúvida, sua participação especial, que a gente está aguardando aqui pelo facebook.com/programa SAI. Participe e interaja conosco hoje à noite. Tá, então vamos acompanhar. Você que ainda não entendeu, que ligou a televisão agora, ó, se você é homem, você precisa se cuidar. E nós temos aqui um urologista que vai falar sobre essa campanha na prevenção do câncer de próstata. Se você é mulher, nós temos um oncologista aqui preparado para falar do câncer de mama. E se você é as duas coisas ou não é nenhuma delas, você tem o Dr. Renato, porque pele todo mundo tem e pele todo mundo precisa salvaguardar. É muito recente isso, né, doutor? Essa questão do câncer de pele, ainda, não só a campanha em si, mas os cuidados relativos ao câncer de pele, já remonta a quanto tempo? A campanha, né, com esse conceito de campanha, como o Zola citou, realmente ele é um conceito antigo, né? Então, assim, no câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia começou a realizar a campanha de combate ao câncer de pele em 1999, né? A partir de 2012, foi instituído um dia de combate ao câncer de pele, que ficava em novembro, né? Uhum. E a partir de 2014, então do ano passado para o dia de vocês, do ano passado para cá, que foi criado essa questão do dezembro laranja, que claramente foi inspirado no outubro rosa, no novembro azul, mas é uma coisa de mobilizar a população para que a gente busque justamente o diagnóstico precoce e a prevenção. Uhum. Com relação à prevenção do câncer de pele, para citar principalmente aí a principal medida, que talvez seja a proteção solar, os filtros solares começaram a chegar no Brasil de uma forma mais efetiva na década de 60, década de 70. Então, realmente, é recente. E claro que não havia toda essa preocupação em educar a população, não havia toda essa divulgação sobre o uso do produto. Então, ainda nós estamos engatinhando ainda nesse conceito. Né? Ainda hoje, a gente observa eu vou fazer essa pergunta ao longo do programa, doutor, mas já interrompendo, porque se eu me lembro de uma das suas vindas aqui no programa, em que você me disse, e me corrija se eu estiver errado, que eu posso estar confundindo a informação, de que esses filtros de proteção solar, esses índices de proteção solar dos protetores são pouco eficientes. Na verdade, todos eles têm a mesma capacidade, é isso? Na verdade é o seguinte, né? A gente costuma usar que os filtros de proteção, que às vezes a pessoa fala assim, não, vou usar um filtro que tem um fator 100, né? O fator 100, ele não representa, por exemplo, que é o dobro da proteção de um filtro fator 50. Uhum. Então, para uso diário, nós recomendamos que, se bem aplicado, com a frequência correta, um fator 30 está excelente, né? Então, às vezes a pessoa fica preocupada, eu tenho que comprar um fator de proteção 100, que na verdade é muito mais caro do que um fator de proteção 30. Porque muda o preço, é essa a questão. Exatamente. Então, é um apelo comercial. Exatamente. Se a gente for buscar alguns países, por exemplo, da Europa, eles não utilizam essa nomenclatura de fator de proteção 100. A gente tem uma nomenclatura que é 50 a mais, ou seja, passou de 50, eles consideram todos os filtros muito uniformes. Mas a principal mensagem é que para o dia a dia um fator 30 bem aplicado está excelente. Outro equívoco é pensar que você tem que passar só na área que está exposta, não é verdade. A gente vai entrar, você entendeu qual é a tônica do programa de hoje? É esclarecer essas dúvidas mínimas, aquelas que você não tem com quem tirar, agora eu estou aqui, ó. Cara, tem algum outro programa que coloca 3 especialistas para responder diretamente sua pergunta? Você está esperando? Liga para cá. Doutor, a sua área é uma área bastante delicada. Bastante delicada. Literalmente delicada. Porque quando a gente fala de prevenção de câncer de próstata, a gente já imagina aquele famigerado exame que os homens querem fugir dele. Eles não querem nem pensar nisso. É a única forma de prevenção ou eu estou sendo precipitada? Não, na verdade, o que a gente deve deixar muito claro nesse ponto é que a gente sempre está falando em campanha de prevenção de câncer de pele, de câncer de próstata. Realmente, do câncer de pele, o uso do protetor solar vai prevenir o carro-chefe, o desenvolvimento do câncer de pele. No câncer de próstata, esse termo é um pouco equivocado. Na verdade, a campanha é para uma detecção precoce, um diagnóstico precoce, para que a doença seja detectada em um ponto em que o tratamento seja efetivo, talvez para cura ou para que tenha uma sobrevida prolongada com boa qualidade de vida. Uhum. No momento, nós temos o PSA, que é uma substância que é dosada no sangue, uhum, e que nos direciona para o diagnóstico precoce dessa doença. É um exame laboratorial. É um exame laboratorial de sangue, coletado no sangue e feito no laboratório. Que é capaz de detectar isso. Ele é um método auxiliar, mas o exame de toque ainda é um método
nos gente, dias não vai ter atuais, jeito. Ó, desculpa, indispensável. Eu até tentei, entendeu? Porque alguns tumores, principalmente os mais agressivos, eles podem não produzir essa substância que a gente dosa no sangue, esse PSA. Então, só o toque que vai conseguir detectar. Ao contrário, mais avançados podem não produzir. Podem não produzir. Achei que era o contrário. Ao contrário de alguns dos tumores de rim, de estômago, que podem ser detectados pelo método de imagem, na questão da próstata, esse método ainda ele está muito numa fase inicial. Talvez para tumores um pouco maiores ele consiga ter um grau de detecção maior, mas é uma fase muito inicial. Quem sabe daqui a 5 ou 10 anos a gente possa fazer uma ressonância e falar, esse assim caso é câncer, esse caso não é. Da detecção do câncer de mama, que houve uma evolução fantástica nisso. Agora, doutor, daqui a pouco eu queria voltar um pouquinho ainda mais nas suas informações e explicar para as pessoas em casa, porque muita gente não sabe nem onde que fica essa próstata, nem o que é esse tal de próstata. Então a gente vai conversar sobre isso também. E antes que a gente vá para o intervalo comercial, doutor, que reúne todos, ele botou todos vocês no bolso, ele mesmo disse. O mais interessante é que o doutor já adiantou, a gente já vai para o intervalo comercial, só um minutinho, que é realmente isso. A minha próxima pergunta, ele meio que telegrafou a tônica que eu ia dar para o programa, porque assim, quando a gente fala campanha de prevenção, em muitos casos a gente não está falando em campanha de evitação. Quer dizer, até porque o câncer, na sua grande maioria, ele não é causado, a pessoa não se causa um câncer, a ponto dela poder deixar de ter esse ou aquele comportamento e por isso não ter. São raras as exceções. Então, campanhas não é de prevenção. Queria começar por aí. O câncer de mama emplacou na questão da campanha de prevenção do câncer de mama, mesmo com esse título equivocado. Sim, mas há um ponto importante. Prevenção primária é não ter o câncer. Prevenção secundária é você diagnosticar precoce. Para o câncer de mama, isso é fundamental. Quando você faz o diagnóstico precoce, você aumenta muito a chance de cura. Um tumor menor do que 1 centímetro, 95%, 98% de cura. Um tumor maior do que 5 centímetros, isso cai a 40%, 50%. Então, essa prevenção secundária, que é a detecção precoce, é importante no câncer de mama. Tá, esse é um fato. Você falou assim, prevenir. 10% dos tumores, eles são tumores genéticos, 90% são tumores esporádicos. Esporádicos quer dizer que não tem uma forte relação genética, mas há hábitos de vida que interferem nesses 90%. E a gente vai falar deles. Exato. A gente vai para o intervalo comercial e eu vou já sair com uma pergunta que vai te deixar com uma pulguinha atrás da orelha, assim, ó. Doutor, ainda que saibamos a resposta, vou querer ouvir depois do intervalo. Na verdade, o câncer de mama tem cura? A gente volta já, porque eu tenho certeza que você deve ter um caso ou outro que desmente essa informação. Então a gente volta com a sua pergunta, participa. A gente já vem. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite.
TV+, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e hoje o programa está cuidando de você, ele está cuidando da sua autoestima, ele está cuidando da sua saúde, ele está cuidando do teu futuro. Então vamos fazer o seguinte, já que o futuro existe e que você pretende alcançá-lo, vamos encontrar pelo menos, ir de encontro a ele mais bonita, se sentindo bacana, com uma autoestima elevadíssima. Então eu tenho uma dica para te dar, que aliás é uma dica que você já está cansado de ouvir de mim, porque é o que eu uso no meu dia a dia. Aquele dia que você não acorda bem, olha no espelho e fala, quem é essa que não te pertence? Sai daí. É a hora de você cuidar daquilo que o seu espelho está te mostrando. Então vamos fazer o seguinte, acorda de manhã, dá uma ligadinha no Estúdio DK, marca um horário, vai lá, cuida do seu cabelo, cuida da sua pele, cuida da sua unha, recebe o carinho daqueles profissionais que vão cuidar de você com os melhores produtos, vão te servir um café maravilhoso da Didi e ainda você vai ter o prazer de conviver com a melhor e maior e mais reciclada cabeleireira que essa cidade e esse Brasil já viu, que é a Denise Kia. Acabou de chegar de Berlim, cheia de novidades para te contar, cheia de novidades para mudar o seu visual. Então, Estúdio DK é a minha dica. E se você for aos sábados de manhã, tomamos um cafezinho juntos. Bacana, né? Ah, faz maquiagem, é bacana. João Vitor é o melhor. Adoro. Combinado? Então, vamos voltar aqui. Doutor, vamos voltar com você. Tem cura? Tem. Depende do estágio que a doença está, depende do tipo de tumor, mas a grande maioria dos casos hoje detectados são curados. Curados quer dizer Cura não definitiva. Voltarão mais. Cura Isso. definitiva. Quando eu falo em cura, é assim, é que eu brinco com meu paciente. Curado é tipo assim, acabou, você não tem mais chance de ter doença, não precisa nem mais voltar aqui. Certo. E por que a gente ouve tantos casos de alguém que teve um caso de um câncer em uma das mamas, um câncer em uma delas, e depois é obrigado a tirar os outros? Ele volta. Como é que é isso? O câncer, Mara, por conceito, não é uma doença traiçoeira. Então, você não pode descuidar muito porque é a chance de recidiva. Por isso que você acaba o tratamento e você vai tanto fazendo acompanhamento com o seu oncologista. Você vai vê-lo ali a cada 3 meses, 2 meses, porque é a chance de recidiva da doença. E essa recidiva depende de quão agressivo é o tumor que foi tratado, do tipo de tratamento que você fez e do subtipo do tumor que você tem. Então, somando-se a todos esses dados, você tem uma chance de recidiva. E câncer de mama ainda tem uma característica dele, que é um tumor que pode se manifestar, às vezes, muitos anos depois. Principalmente os tumores que são dependentes de hormônios, podem retornar depois de 7, 8 anos do primeiro tratamento. Eu tenho casos de 20 anos após o primeiro tratamento, o tumor retornar. Então, doutor, mas não é uma contradição do que a gente acabou de dizer? Porque primeiro eu lhe pergunto, tem cura? E você disse definitiva. Sim. E depois você me diz, há casos que 20 anos depois ele retorna? Por isso que a alta então é definitivo enquanto acontecer... dure, é tipo Vinícius de Moraes, é isso? Mais ou menos assim. Há grupos de risco, há grupos que você sabe que a chance de cura é alta, tem grupos que você sabe que a chance do retorno da doença também é elevado, e isso é o estado que faz você definir se a paciente vai voltar com mais frequência, com menos frequência, a estratificações de risco. Por isso que eu te falei, a maioria é curado, uma boa parte não. Mesmo que na hora do diagnóstico toda doença seja removida, mesmo que se faça um tratamento adicional com expectativa de cura, você sabe que a chance de recidiva é grande. A gente tem que lidar com a predisposição do paciente, que isso varia de pessoa para pessoa também. A predisposição, mas primordialmente sobre características biológicas do tumor. Tá, e aí eu vou querer saber daqui a pouco se existe alguma coisa que nós podemos fazer, nós mulheres podemos fazer, para evitar essas recidivas. Primeiro eu quero saber o que o Vitor tem para falar comigo. Vitor, você quer falar comigo? Opa, quero sim. Nós temos aqui um comentário da nossa rede social. Não vou nem falar o nome, vou deixar você adivinhar de quem Rosa Maria Caetano. Exato. Ah, minha querida. Uma observação pertinente aí. E eu vou aproveitar para mandar uma pergunta minha aí pro pessoal que está aí dentro. Ela, baseado no comentário dela, né? Ela disse que a prevenção e o caminho é o caminho e a população está bem mais informada, principalmente pela importância das campanhas. A gente pergunta, minha pergunta é justamente baseado nisso. Até que ponto a gente pode dizer e constatar que, de fato, a população está bem informada, sendo que algumas campanhas, como, por exemplo, a do Dezembro Laranja, poucas pessoas ainda conhecem? Tá, é por isso que o Sexo Arroz Internet está inaugurando isso e falando dessa campanha, assim, eu imagino que é a primeira vez... A gente já falou disso, né, doutor, em outras redes? Mente, doutor, fala que é o primeiro programa que você vem falar do Não, mas sexo a arroz. campanha a gente não falou mesmo. Tá, porque assim, o que me chama a atenção na campanha do Dezembro Laranja? Muitos políticos
tem encampado essa campanha e meio que se intitula... Doutor, quem é o pai dessa campanha? Né? Se existe um pai? Porque assim, eu li de uma vereadora lá no Mato Grosso do Sul que disse que foi um projeto de lei meu. Eu falei, não entendi. Né? Como assim? Como? Se ela é vereadora lá e eu estou vivendo esse dezembro de laranja aqui. Na verdade, podem até ter tido alguns pais antes que eu desconheça, mas a mãe da campanha é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que é o lógico. Porque todas essas campanhas, né, elas não têm um caráter político, né, na verdade elas têm um caráter de saúde. Né? Então a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que já tinha instituído, como eu disse, o embrião dessa campanha lá em 1999, criou uma nova forma, que é uma forma mais impactante de atingir um número maior de pessoas. Agora, nada impede de, em cada cidade, o poder público ajudar e apoiar essa campanha. Isso é até interessante, porque com o apoio do poder público... Nós estamos tendo isso em Ribeirão? Sim, sim. Nós temos vereadores que estão envolvidos, que estão ajudando. Nós conseguimos, de sexta-feira, a sexta-feira passada, nós conseguimos colorir o Pedro II de laranja, né? Finalmente, porque a gente estava meio cansado da cor rosa tão insistente do Pedro II em todos os sentidos. E estamos fazendo campanhas nos parques também de conscientização sobre o uso do protetor solar, em alguns shoppings da cidade. Então, a Dezembro Laranja, respondendo a pergunta do Vitor, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente medir o impacto disso, porque é uma campanha muito recente. Mas eu acho que nós estamos caminhando muito bem para o segundo ano. Em Ribeirão Preto, especificamente, é o primeiro ano que a Sociedade Brasileira de Dermatologia consegue desenvolver algumas ações. É a primeira vez que eu ouço falar do Dezembro Laranja então, também. Então, é um primeiro ano. Mas eu acho que é importante, né? O Fábio, que já tem a experiência aí... Doutor, pintaram o Pedro II de azul alguma vez? O Pedro II ainda não. Vamos fazer uma birra, vamos fazer um xoxo aqui. Gente, novembro, vai ter que esperar um ano, doutor, novembro já passou, pra gente pintar de azul. Vamos pintar de azul ano que vem. Então. Ó, há quem diga que essas campanhas são febres de redes sociais. Assim como pintaram o perfil das cores da bandeira da diversidade cultural, quando houve aprovação lá nos Estados Unidos do casamento gay, assim como pintaram com as cores da bandeira da França agora, em respeito às vítimas do atentado, enfim. Há quem diga que as campanhas são uma febre de redes sociais. Febres ou não, elas nos ajudam a fixar a intenção da promoção de saúde que vocês pretendem. Falando do câncer de mama, que é mais antigo, existe algum dado que comprove a eficácia dessas campanhas, doutor? Então, além vamos da lá. simpatia? Eu acho bem interessante esse ponto que você tocou. Campanha, eu espero que cabe um dia a campanha. Vai acabar quando todo mundo estiver informado. A ideia dessa campanha, a ideia de focar nesses meses, é para que você dissemine mais a ideia da necessidade da prevenção do exame. O dia que não for mais necessário, a campanha acaba e vem outra campanha no lugar. Né? Então eu espero que um dia acabe, porque vai ser quando a população vai estar a par da situação. Né? Campanha serve para isso. Eu não tenho acesso, então vamos divulgar. Só que você começa a esbarrar em outros pontos. Legal, vamos fazer prevenção como? Com mamografia. E aí eu vou lá marcar a mamografia. Para quando tem essa mamografia? Tem mamógrafo disponível? Ainda no estado de São Paulo a gente vive uma realidade mais favorável. Mas, por exemplo, tem estados no Brasil que o estado inteiro tem 3 mamógrafos. E 2 não funcionam. Por aí. Então, é um ponto que não adianta você conscientizar a população que ela precisa fazer o exame se você não oferece. Então, a expectativa é que chame a atenção, que isso seja uma divulgação nacional, mas que acompanhada também por políticas de saúde que possa dar o encalço disso, que possa dizer, olha, vamos fazer a campanha e nós estamos oferecendo o exame. Exato. Então vamos alinhavar isso à fala do Dr. Renato, quando ele fala que essas campanhas não são de cunho político e sim de promoção de saúde. Então seria muito interessante que aqueles políticos que reclamam a maternidade, a paternidade dessas campanhas, então se mobilizem, não apenas no ano referente à campanha que ele está encampando, mas durante toda a gestão dele, todo o mandato dele, que ele se empenhe para que essas campanhas sejam efetivas, não só do blá blá blá, e também naquilo que se chama de prevenção. Doutor, vamos voltar, eu quero saber o que é próstata. Vamos começar por aí. O que é, porque assim, mama a gente já sabe. O Brasil inteiro conhece, apesar de não ser a preferência nacional, todo mundo conhece, já aumentou, já diminuiu, enfim, tem várias. A pele também é uma coisa que é tipicamente preferência do Brasil, porque a gente tem várias cores, a gente adora uma praia, enfim, já passamos por aí também. Vamos falar da próstata. Vamos falar da próstata. E só complementando essa pergunta do Vitor e da nossa cara internauta, no caso da próstata, a gente sofre uma resistência maior dos homens, principalmente o pessoal que é mais antigo, que eles têm uma resistência em realizar esse exame,
pelo fato de ainda estarmos no século XIX nessa questão, ainda ser feito através do toque retal. Mas é um exame que é muito simples, é indolor e não estou brincando não, dura menos de 5 segundos, é rapidinho, não tem perigo Ele de tá falando ninguém com gostar. conhecimento de causa, gente, entendeu? É ele quem faz. Bom, a próstata é só o homem que tem a próstata, a mulher não tem próstata, ela é um órgão que fica na saída da bexiga. E ela tem como função produzir uns líquidos que são responsáveis pela nutrição e o transporte de espermatozoides. Então, basicamente, ela produz esse líquido que é chamado de líquido seminal. Ela pode ser acometida por algumas doenças, como infecções, prostatites, como um aumento benigno da próstata, que também ocasiona diversos sintomas de dificuldade de fazer xixi, principalmente na faixa etária mais elevada. E com relação à campanha do Novembro Azul, o câncer de próstata, que é um câncer... Que é silencioso, doutor? Normalmente ele acomete a região mais periférica da próstata. A hiperplasia da próstata, que é uma doença benigna, quando ela acomete a região da uretra, o paciente tem dificuldade de esvaziamento da bexiga, o jato de urina começa a ficar então fraco. Existem alguns sintomas que de repente Na poderiam... doença benigna. Na doença... benigna. No câncer, essa doença é mais periférica e para ela cometer a uretra e para gerar esses sintomas, normalmente ela está numa fase mais avançada. Que dramático Por isso. Então deixa eu só Novamente, entender, a importância... para ver se a gente faz com que eles também entendam. Quer dizer que quando ela começa a produzir algum tipo de sintoma, pode ser tarde demais. Pode ser tarde. Daí a necessidade urgente da prevenção. A prevenção assim que é ficou muito mais simples. claro, entendi, doutor. E aí, o que me chamou a atenção é que, assim, na verdade, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando, na verdade, a gente está falando de 3 doenças, de 3 enfermidades que costumam ser silenciosas, né? E por isso são tão perigosas. Justamente. O câncer de mama, doutor, tem alguma coisa além do nódulo que a mulher pode sentir a partir do toque e do autoexame? As alterações da pele podem aparecer com retrações da pele. A eliminação de líquido pela mama, principalmente os líquidos sanguinolentos, os líquidos escurecidos, ou mesmo o líquido claro, tem que ser sempre investigado, embora o nódulo seja o achado mais frequente quando a paciente se palpa. Mas aí o ginecologista pode acompanhar isso, não necessariamente. Mas qualquer tipo de eliminação de líquido pela mama, fora do período de amamentação, seja ele sanguinolento, seja ele claro, tem que ser investigado pelo ginecologista. Sabe uma coisa que me chama a atenção, doutores? Porque assim, ó, a mulher, bem ou mal, nós estamos acostumadas a ir periodicamente ao ginecologista. Eu nem sei qual que é o dado estatístico de quando isso começou a ser uma rotina, mas assim, você pega a pessoa mais mal informada que existe, se ela pudesse, ela iria, porque ela sabe que ela precisa ir. O que acontece é que existem regiões remotas do Brasil, nem tão remotas assim, mas que nem tem essa assistência. Então as mulheres não fazem esse acompanhamento periódico. Mas já está meio que introjetado na nossa rotina. E é um exame, os exames ginecológicos, gente, quem mulher sabe disso, são tão invasivos ou mais do que são os exames de próstata. Com certeza. E os homens não têm esse hábito de regularmente visitar um urologista. Não tem, alguns vêm até arrastado pelos filhos, pelas esposas, pelas mães, né? Porque realmente isso não está introduzido na cultura do homem. Não só na prevenção dos tumores da próstata, mas e tanto paciente que chega no nosso consultório, chega que nunca fez uma dosagem de glicose sanguínea, nunca fez uma dosagem de colesterol. Quer dizer, eu costumo falar que o homem não se cuida, o homem não gosta de ir ao médico. Ele não gosta de se mostrar frágil. Há uma certa negligência do homem. A mulher, quando tem um sintoma, ela é muito mais rápida para procurar assistência médica. Ela está habituada a fazer isso. Porque a gente ama mais a vida. Não, eu acho porque é o hábito. Ela vai, ela se cuida, ela cuida dos filhos, ela cuida de todo mundo. É porque ela é uma zeladora, né? Ela é uma cuidadora por natureza. Agora, existe uma corrente, agora que eu quero falar no próximo bloco, que de repente favorece a dermatologia nesse sentido, das patologias como o câncer de pele, por exemplo, que é a questão da estética. Quer dizer, os homens estão cada vez mais migrando para os consultórios dos dermatologistas atrás de uma estética. De repente, isso pode ser uma ponte da prevenção para os homens também do câncer de pele. A gente vai para o intervalo comercial, vou deixar vocês com uma pergunta de outra ouvinte, outra telespectadora nossa, velha, conhecida, querida, adoro você, Cláudia Martins, que pergunta se o câncer de pele se espalha, eu vou ler exatamente como ela escreveu, ele se espalha mais que os outros tipos. Então, eu quero que vocês também se perguntem, os doutores vão responder, será que o câncer se espalha ou ele ressurge?
Será que o de pele, a gente acha que espalha mais porque a gente é mais visível, é mais a flor da pele, ou ele não é nada disso e ele tem uma disseminação igual aos outros? Então a gente vai para o intervalo comercial e já volta com você com essa e todas as outras respostas que você quer ouvir. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Volta e olha só, é muito bom, muito bom, muito bom a gente conversar com quem entende do que está falando. Até porque a dica que eu tenho para te dar agora, que não é uma dica, na verdade é muito sério, eu quero ter uma conversa bastante séria com você. Olha só, a gente conseguiu reunir aqui 3 especialistas em áreas delicadíssimas que todo mundo, qualquer pessoa está sujeita nessa vida. Está vivo, está sujeito a ter uma enfermidade com essa gravidade, de menor gravidade ou maior gravidade. Então você pode sim ficar doente. E você precisa ter um plano para como lidar com essa situação. Você precisa imaginar o que você vai fazer. Você vai ficar nas mãos do serviço público? De verdade? Jura? Jura que você ainda tem que passar por isso? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano para resolver o seu problema. E eu quero que você, obviamente, compartilhe dele e reproduza isso para os seus amigos também. O meu plano para você é a Unimed. Parece pouco, mas aqui em Ribeirão Preto, desculpa, se você precisa de um plano, não é um convênio médico não, é um plano para a sua saúde. O único é a Unimed, aquele que vai ter em breve um hospital inteirinho para te atender e tem médicos desse calibre para te atender durante a prática clínica. Não é bacana? Essa é a minha dica. Aliás, nem é dica, é meu desejo para você. Eu desejo a Unimed para você. Assim como eu desejei para o Sexo, Arroz e Internet, tenho para mim. Combinado? Então, Unimed é o nosso plano para a sua saúde. Combinado? Então, vamos voltar aqui. Falávamos da pergunta, doutor, que foi diretamente feita para o senhor, que é, Cláudia Martins pergunta, o câncer de pele se espalha mais do que os outros? Bom, entendendo o espalha como a probabilidade do câncer da lesão em outros órgãos, o câncer de pele ele é o mais frequente no Brasil, né, Mara? Assim, de todos os tipos de câncer. Estima-se que todo mundo, há quem pense que é de mama. Que a cada 4 casos de câncer, 1 seja de pele. Né? Isso dá quase 200 mil casos novos por ano. Estamos falando, há uma relação direta com o nosso clima? Sim, clima tropical, essa cultura não muito estabelecida de uso de filtros solares, aliado que a gente tem uma população que hoje é uma população idosa, mas que na fase mais jovem da vida dela se expunha muito a atividades ainda rurais, sem proteção, então a gente tem muito disso. Mas, ao mesmo passo que ele é o mais frequente,
grande parte dos cânceres de pele tem uma capacidade apenas de disseminação local. Então, são cânceres que podem ser tratados com uma simples cirurgia e que são curados de forma definitiva. O grande problema no câncer de pele é o melanoma. Tá? O melanoma é um câncer de pele que corresponde a menos de 3 a 4% dos casos. Então, a gente teria em torno de uns 5 mil casos novos no Brasil por ano. Mas ele é um câncer que ele tem a capacidade disso que a gente chama de metástase, ou seja, de causar lesões em outros órgãos e aí oferecer risco de morte para o paciente. Que a gente pode entender como um câncer diferente, doutor? Não, na verdade são células daquele câncer que se disseminam para outros lugares, né? Então, pulmão, cérebro, ossos, né? E essa lesão em outros órgãos pode levar ao óbito. Uma pergunta bastante leiga. É possível, por exemplo, que alguém encontre um tumor que seja maligno no pulmão, um exemplo, e depois, eu tenho câncer de pulmão, mas na verdade na investigação descubra-se que isso pode ter sido gerado por um câncer de pele que ele nunca soube que teve? Isso, infelizmente, pode acontecer, principalmente no caso do melanoma, porque a lesão do melanoma, ele é uma pinta. E que às vezes pode ser interpretado como uma pinta normal, que não oferece risco algum, e de repente o diagnóstico ser feito realmente por uma lesão num outro órgão. Isso pode acontecer. Essa pinta, me diga como é que a gente pode, a olho nu, identificar algumas coisas que nos dê algum indício de que ela precisa ser removida. Geralmente, assim, a grosso modo, para que o leigo possa de alguma forma examinar as suas lesões, seria assim, qualquer pinta de contorno muito irregular, qualquer pinta que tenha muitas cores, que não tenha uma cor uniforme, ou que esteja com um diâmetro, um tamanho um pouquinho aí maior que meio centímetro. Que aumente de tamanho. Isso é principal, a evolução, ou seja, eu tenho uma pinta e de repente aquela pinta começou a sangrar, ou aquela pinta ficou machucada, ou ela era plana e está muito elevada, ou ela mudou de cor. Então, assim, qualquer pinta que mude as suas características, o que nós recomendamos é que o paciente procure um dermatologista para que possa avaliar. Você falou antes da gente encerrar o outro bloco, né, que essa questão da procura ao dermatologista pela estética talvez facilite o diagnóstico do câncer de pele. Aí acho que a gente tem que também, os dermatologistas também têm que se conscientizar disso, né? A gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Uma consulta dermatológica não é só uma avaliação estética, né? Então a gente tem que também procurar fazer um exame detalhado, procurar esse tipo de pinta, porque isso é papel do profissional fazer o diagnóstico. Olha, doutor, eu vou ser bastante honesta com os três, porque o meu público já conhece a minha opinião, que é assim, ó. Hoje em dia, uma consulta médica bem feita, onde o médico tem a disponibilidade, tempo suficiente para nos atender e fazer toda a anamnese, conversar, estão ficando cada vez mais difíceis por conta dos planos de saúde, que são muito, as agendas, a demanda da população que é muito grande, a vida do médico que é muito corrida, porque ele combina isso com cirurgias hospitalares e um monte de outras coisas. Então eu penso, na minha opinião, e acho que o meu público deve compartilhar essa minha ideia, se não deve aproveitar a ideia de que, assim, uma vez que você está na frente do teu médico, você tem que explorá-lo no último, desculpa, doutor, mas a gente tem que explorar isso no último e fazer todas as perguntas que a gente quer fazer, até as mais idiotas. Sabe aquela que você fala, nossa, ele vai rir de mim, deixa ele rir. Ele não vai rir, na verdade, ele vai esclarecer. Porque eu tenho, sobretudo na área de urologia, doutor, eu tenho a impressão que, assim, una ao fato de que o homem quer parecer machão, quer parecer forte, que ele não quer ser frágil, ele não quer ficar doente, não quer se queixar de dor, ainda tem o fato de que ele não quer parecer ignorante. Então ele imagina que se ele fizer uma pergunta, sobretudo voltada à parte dos órgãos sexuais dele ou de qualquer parte mais íntima do corpo dele, ele vai se sentir humilhado. Então, assim, a pergunta é, o que poderíamos fazer para que isso se tornasse, existe alguma maneira da gente tornar isso menos desconfortável para os homens? Nessa parte urológica, o paciente sempre fica um pouco receoso, muitas vezes ele já traz assim, conceitos sobre determinados assuntos, principalmente na parte sexual, que na verdade não são tão verdadeiros como ele pensa que acaba sendo, então ele acaba não se abrindo adequadamente. Eu acho que o mais importante é, a partir do médico, o médico tem que ter uma boa relação médico-paciente, ele tem que deixar o paciente à vontade, não pode querer atender o paciente correndo, sem fazer um exame detalhado, como o Dr. Renato acabou de dizer, e sem abrir para que o paciente realmente possa tirar todas as suas dúvidas, principalmente quando se trata do câncer urológico, que além do medo da pessoa ter um câncer, ter que se submeter além a um do nome, tratamento né? do Porque câncer, o câncer, a palavra já é pesada, né, e doutor? da possibilidade dele poder fazer esse tratamento
e muitas vezes ele poder achar, porque o vizinho ou alguém teve, evoluir com uma disfunção sexual. Então, é uma carga de fatores muito grandes em cima do paciente. Cabe a nós, os médicos, deixar os pacientes da maneira mais à vontade possível. Tá, você acha, doutor, por exemplo, que ainda vamos chegar, vai ter esse momento em que o médico, a relação do médico, do urologista com o paciente homem, vai ser tão natural quanto hoje é? Porque, assim, até pouco tempo atrás, a gente falava de amamentar filho em público, era uma coisa absurda. Hoje tem campanhas pedindo que isso aconteça de forma menos, que não constranjam as mães. Falava de mama, era coisa da revista Playboy, entendeu? Não, era tudo tinha erotismo, não tinha essa coisa da relação com a saúde. Hoje não, hoje você vê homens comprando lingerie, entrando em lojas de departamento e comprando calcinha, comprando sutiã, a gente fala na televisão, calcinha, sutiã, né? Quer dizer, coisas que até outro dia não se fazia. Alcançamos essa naturalidade. Existe algum, na sua cabeça, na sua experiência clínica, alguma possibilidade que isso venha a acontecer a longo prazo? A gente está caminhando para isso, A gente vê que a geração mais atual, dos 40, 45, 50 anos, é mais aberta do que os pacientes que são um pouco mais idosos. Os pacientes em torno de 75, de uma maneira genérica, de uma maneira geral, em torno de 75, 80 anos, são mais fechados, conversam menos. Pudicos. E têm mais medos, tanto não só de fazer o exame de próstata, mas medo de receber uma notícia que tem um câncer mesmo. Entendi. Então, eles são mais reservados. Essa geração que está caminhando para a idade da detecção precoce, talvez ela seja mais... Então, vamos falar disso. Qual é a idade? Claro que a gente já falou aqui que a prática de ir ao médico, seja ele dermatologista, urologista ou oncologista... Não, oncologista não, né, doutor? Mas o clínico geral, por exemplo, teria que ser uma prática habitual. Mas qual é a idade mais indicada? Em que momento a mãe, a mulher, a esposa, a mulher que o homem possui pode dizer para ele que tem que ser assim, né? Você tem que ir ao médico. Bom, com relação ao Novembro Azul, que é uma campanha especificamente de prevenção e detecção precoce do câncer de próstata, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que o homem acima de 45 anos, quando ele não tem histórico familiar de um parente de primeiro grau acometido pelo câncer de próstata, que no caso seria o pai ou o irmão, acima dos 45 anos, uma vez por ano. E quando ele tem esse histórico de um parente de primeiro grau, acima dos 40 anos. Que ela é igual à recomendação da Sociedade Europeia de Urologia. Tá, então, a da americana é um pouquinho diferente, que é a partir dos 54 anos. Mas, de uma maneira geral, a gente considera a partir dos 45 anos. No homem como um todo, a Sociedade Brasileira de Urologia ela tem feito um trabalho no sentido de tornar o urologista como sendo o médico do homem. Da mesma maneira que o ginecologista é o médico. Na adolescência da mulher, na adolescência do homem. A hora que a criança sai do pediatra, aí ele fica perdido. Aonde que eu vou agora? Então... Isso é perfeito, doutor, porque isso é uma dúvida realmente crucial para as mães. Porque acaba o período de levar ao pediatra e você fica falando, e agora? Agora eu vou ter que procurar um clínico geral para tudo, né? E o próprio urologista vai saber lidar com esse adolescente, retirar suas dúvidas com respeito à sexualidade, com respeito ao câncer de testículo, que de uma maneira interessante, ao contrário do câncer de próstata, ele acomete os homens principalmente na faixa etária dos 15 aos 35, 40 anos. Então é uma faixa etária mais precoce. Então é importante que, desde sempre, tá procurando, mesmo criança, a gente atende muita criança com problemas de fimose, testículo que não desceu. Bom, então é o médico de todas as idades. Na verdade, se a gente fosse falar em grupo de risco, a gente podia falar que são aqueles que geneticamente têm casos na família, é isso? Na verdade, o grupo de risco é o homem, é o Basta gênero masculino. Gente, o câncer de pele é o mais frequente na população e o segundo câncer mais frequente na população masculina, perdendo apenas para o câncer de pele, é o câncer de próstata. Doutores, deram um jeito de colocar em terceira posição no pódio. Porque ele já entrou aqui falando, eu cuido das duas aqui, meio que se colocou no pódio. Aí você acabaram de tirar e botou ele para onde? Qual a posição do câncer de mama? Não, é o segundo câncer na mulher também. Na mulher e segundo no homem de próstata. Gente, nosso privilégio durou pouco. Tá tudo empatado. A gente vai para o intervalo comercial e volta já, porque eu tenho a impressão muito séria de que esse trio aqui não vai escapar de mim, não vai ficar só nesse programa. A gente vai para esse intervalo comercial e volta já com você.
Newton Andrade apresentam conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu tenho certeza que você está aí coladinho na tela esperando esse momento aqui, porque afinal de contas tem muitas perguntas que você ainda não fez e que você quer respostas, mas você também que aniversaria essa semana sabe que esse momento é o momento em que eu te parabenizo. É aquele momento em que eu desejo a você uma longa estrada, uma vida longuérrima e que nossa conexão continue todos os dias, todos os meses, todos os anos, com ou sem Sexo, Arroz e Internet, mas nós nos mantenhamos ligados, porque você faz parte da minha vida já e o seu aniversário é muito importante para mim. Então, ó, hoje, aniversaria Juliana Mader, que é minha prima, esposa do meu primo Fábio. Um beijo, feliz aniversário, Deus te abençoe, querida. E ó, a gente vai se ver em breve, porque eu tô morrendo de saudade. Amanhã, Estela Braga, Garima Augusta, professora de dança Garima Augusta, da escola Garima Augusta, minha amiga, querida, feliz aniversário, muitos anos de vida para você. Márcio Mota, também aniversaria amanhã. Na quarta, Simone Si e Evanise Francoy, que me segue na rede social, que fala bom dia todos os dias para mim, que muito me honra com a sua presença, sua companhia, todos os meus amanheceres. Obrigada, Evanise, e feliz aniversário. Na quinta, Renata Martelli e Lélia Olivo. Sabe quem é Lélia Olivo? É a avó da Ludmilla, minha cachorrinha. É verdade, ela é mãe da Nina, que casou com o meu cachorrinho, o Max, e que juntos tivemos 10 netos. E a Ludmilla é uma das suas netas e é aniversário dela. Lélia, tô morrendo de saudade de você, vou tomar um café qualquer dia aí pra gente conversar e a gente rever os nossos netinhos, tá bom? Um beijo meu e da Ludmilla no seu coração. Feliz aniversário. Na sexta-feira, Marta Gamboa, Kizzy Nonato, Igor Lanancora, que trabalhou comigo na Secretaria da Cultura. E no sábado, Luciana Capelar, esposa do Salvador Dali, nosso querido amigo, e ela também. Um beijo, Lu, um beijo, feliz aniversário. Karen Aziane e Wilson Diniz Júnior, também do meu Facebook. E ela, que participou agora há pouco do programa e que é muito importante para mim, é o meu primeiro bom dia não virtual. Todos os dias, quando eu chego na academia, logo cedinho tá ela lá, sorrindo, cheia de caixinhos para mim, minha querida amiga, do meu coração, Cláudia Martins. Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te ilumine e te dê uma vida repleta de alegrias e felicidades, que é o que você merece, tá bom? Amo você. No sábado, Célia Cassanges, lá de Campinas, uma amiga querida de muitos anos, me viu crescer. Um beijo. E no domingo, Luzia Jacob, Luzia Abud e Heloísa Campos Caldana. Feliz aniversário para vocês. Bom, vou já sentar aqui, hoje não tenho o Eu Curti, porque a gente não teve tempo de dar o pulinho que
que a gente sempre dá lá na Livraria Cultura. E claro, você sabe que, programa ao vivo ou não, nós somos adeptos da verdade. Não estivemos lá, não tenho como te indicar nada. Na semana que vem a gente reverte isso. Eu quero agradecer ao Shopping Iguatemi pelo presente de Natal bacana que mandou na minha casa. Adorei. Muito obrigado. Pode continuar mandando, porque eu adoro. O Iguatemi é de longe o meu shopping preferido na cidade. A Ana Lu Balesteira, que me mandou uma lembrancinha super 10, aquela artesã que faz as nossas coisas, que fez a caneca, que fez todos os nossos trabalhos aqui do Sexo Arroz Internet. Obrigada, Ana Lu. E a Arezo, que todos os anos me presenteia com uma bolsa linda e esse ano já me mandou. Estou muito feliz. Obrigada, Tomi. Muito sucesso para a Arezo, que vocês sabem é o meu calçado preferido também. Gente, não é jabá, não ganho nada da Arezo para fazer disso. Só ganho o privilégio de ser cliente e ter um sapato de qualidade que eu amo, uma variedade incrível. E preciso dar parabéns para uma pessoinha que provavelmente não vai entender. Ela vai fazer poucos aninhos. 2 aninhos. 2 ou 1, Vitor? 2 aninhos. Luísa, minha querida, minha neta torta, filha do Gustavo Vidotti, meu sobrinho, que me honrou com a presença dessa criança que mudou a minha vida. Luísa, muito especial para mim, aniversaria no dia 11, no sábado vou estar com você, minha netinha querida, amo você de paixão, por extensão, seu pai e sua mãe, e eu tenho a honra de dizer que eu sei que meus sobrinhos produziram alguma coisa ainda melhor e mais iluminado do que eles mesmos. Você, Luísa, feliz aniversário, meu amor. Bom, voltamos ao nosso assunto aqui. Eu já quero começar esse bloco, quase terminar, né? Porque eu falei horrores. Quero saber o seguinte, semana que vem eu posso contar com a presença dos 3 aqui? Pode. Porque é o seguinte, eu tenho um monte de pergunta para fazer, esse é o último bloco e eu preciso desses doutores comigo aqui. Show de bola, já tenho agenda com eles. Desculpa, gente, eu consigo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do câncer de mama. A sua lamentação, falou, mas nem deu para falar do câncer de mama direito. O câncer de mama, a gente tinha brincado com a história da prevenção. Existe alguma coisa que eu possa fazer para retardar, para evitar? Como é isso, doutor? Então, os estudos mostram que para prevenção primária, aquilo de não ter o tumor, evitar a exposição prolongada à hormonioterapia, então reposição hormonal deve passar 5 anos. Pílula? Depois, na reposição hormonal pós-menopausa. Pós-menopausa. O anticoncepcional não aumenta a sua chance de câncer de mama, não tem problema o anticoncepcional. Mas a reposição hormonal, essa sim, ela aumenta o tempo da mulher exposta ao hormônio e isso é prejudicial. Mas como é que faz, doutor? Porque se ela chega na menopausa e precisa retirar o útero, ela precisa repor hormônio. O ovário, no caso. O ovário, perdão. Então, ela tem que ser reposta por um tempo. É fisiológico da mulher que a partir de uma certa idade ela vai ter pouco estrogênio. Uhum. Então, esse período de adaptação para as mulheres que são muito sintomáticas é importante a reposição hormonal, mas ela tem que ser bem acompanhada e tem que ser por um tempo, não pode ser de forma indefinida. Tá. E esse é um dos fatores que aumenta a incidência de câncer. Segundo é a obesidade. A gente tem visto estudos mais recentes mostrando uma relação grande entre a obesidade, a falta de atividade física e o câncer de mama. Então, atividade física, para quem já teve câncer de mama, já foi demonstrado que ele reduz a chance de recidiva. 3 horas de atividade física por semana, que seja uma atividade aeróbica para a mulher, reduz a chance de recidiva. E aí vem esse segundo passo, como evitar que o tumor volte. Gente, amanhã eu estou na academia, Cláudia, amanhã eu estou aí, tá? Então, são pequenos pontos que a gente pode modificar na vida. São pequenas exposições que isso reduz a incidência de aparecer o câncer ou dele retornar. Sem falar do autoexame que já foi... O autoexame ele é importante na população, principalmente que não tem muito acesso aos exames subsidiários de imagem. Uma mamografia, um ultrassom consegue detectar o tumor muito antes dele ser palpável, que seria o ideal. Nesses exames que são chamados de screening, de rastreamento. Até porque tem nódulos que são palpáveis e não necessariamente são câncer. Isso pira a mulherada, doutor. Exato. E aí há um certo paradoxo nessa situação. O autoexame em população que tem grande acesso à saúde não diminuiu a mortalidade pelo câncer de mama. Então, para alguns países não é indicado fazer o autoexame, até porque eles têm uma sequência de acompanhamento muito próxima. Para lugares onde não é possível fazer mamografia, que a mulher consegue fazer mamografia a cada 2, 3 anos, o autoexame passa a ser uma arma para que consiga detectar um tumor palpável. Antes que ela possa ter a oportunidade. Seria antes, a gente rastrear antes esse paciente. Essa coisa de não ser indicado em outros países onde o acesso é maior, está relacionado com esse estresse que sempre causa... Sim. O autoexame gera a mulher, toda hora ela vai se examinar à procura de alguma coisa, isso gera uma ansiedade. Então, claro, isso não vai aumentar a chance dela ter câncer, a ansiedade,
mas há um impacto na qualidade de vida. Não, isso é tão real, doutor, que eu fiquei de contar essa história e eu falei, eu vou contar quando a gente estiver no ar. Eu acho que eu já contei algumas vezes para o meu público, já sabe, que eu trabalhei com isso 20 anos, com câncer de mama, no acompanhamento como psicóloga, e eu era adolescente, estava me formando, né, quando eu enveredei por esse caminho, e assim, todos os dias lidando com pacientes mastectomizadas, todos os dias lidando com familiares, todos os dias lidando com sintomas, com recidivas, com etc., era inevitável. Eu ia no ônibus, voltando para casa da faculdade, eu ia disfarçadamente me tocando para ver se eu encontrava alguma coisa, porque realmente a gente fica assim. Por um lado é saudável, mas o doutor já disse, não sem essa noia, na verdade. O melhor caminho é a consulta com o médico. Sim. E no caso com um ginecologista. Exato. Tá, uma vez que o ginecologista e o exame de mama acusa que existe Eu tenho que encerrar já? Ai, doutor! Então, que ele acusa que tem um nódulo que é maligno. Quais são as chances em porcentagem dele aparecer na outra mama? Depende do tipo de tumor. Tem tumor que tem até 20% de chance de aparecer. Via de regra, isso é menos do que 10%. Eu posso fazer a escolha, por exemplo, de eu tive câncer numa mama, eu posso escolher já tirar a outra ainda saudável? Aí é mais interessante que você avalie o seu risco genético, avalie o tipo de tumor, para você decidir se o risco é grande de ter na outra mama também. Existem hoje testes genéticos para avaliar isso, como a Angelina Jolie. Mas eu acho que é o caso que a gente até mencionou aqui, que foi muito bem lembrado, é por isso que eu estou perguntando. Sim. Então, porque se a gente fosse na linha da Angelina Jolie, por exemplo, o doutor Renato agora ia ter que tirar pelo menos uma centena de pintas que eu tenho espalhada pelo corpo, só por uma prevenção. Então, doutores, a gente pode continuar esse papo na semana que vem? Com certeza. Bom, então muito obrigado por vocês terem vindo até hoje. Espero que você aí em casa já esteja acumulando as suas perguntas, porque no próximo programa eu estou com essas 3 feras aqui novamente. E no dia 21 nós temos um programa especialíssimo para você de despedida dessa nossa temporada. Preciso da sua audiência. Então, para encerrar esse programa, já que falamos tanto sobre prevenção, por favor, eu quero te fazer um apelo. Você, minha vizinha, você vizinha dos doutores, você que é vizinha de alguém, cuide das coisas que estão no seu quintal, dos vasos de planta, da sua piscina, por favor. Você, madame, que tem uma piscina enorme na sua casa, cuide dela. Cuide da sua casa para que o mosquito da dengue não prolifere, para que ele não se reproduza, não se atualize como ele vem fazendo e agora produzindo doenças que a gente nem sonhava que ele era capaz de transmitir. Já vimos que já temos problemas demais dentro de nós mesmos, se desenvolvendo dentro de nós para resolvermos. Mas se a gente pode prevenir e resolver aquilo que está do lado de fora, cara, é um mosquitinho. Você vai deixar ele ganhar de você? Então vamos cuidar do que é nosso? Então feliz final de semana para vocês. A gente se vê na próxima semana que vem, se Deus quiser, e vai acumulando sua pergunta, porque eles não saem daqui sem responder pelo menos mais da metade delas. Fiquem com Deus e até lá. Luísa, feliz aniversário, minha netinha. Amo você.